Oi, gente! Vim trazer 5 livros para se emocionar. Se essa tag já exista, eu não sei quem criou, então créditos a quem criou essa tag. E aí eu resolvi fazer para vocês também dos livros que eu já li. São 5 livros dos quais eu mais me emocionei, chorei. E aí eu vim trazer para vocês, né? Podem segurar o lencinho porque eu chorei pra caramba, mas vamos lá. Então, eu vou deixar aqui na descrição o nome de cada livro, né? Se vocês quiserem adquirir ou ler um pouquinho mais sobre ele. Então, vamos lá? Tava analisando os livros que eu mais chorei aqui da minha estante e eu notei que eu chorei pouco. Eu chorei muito pouco, pra falar a verdade. Então, eu vou ter que rever isso. Eu acho que a lista desse ano vai me ajudar nisso. Então, o primeiro é óbvio que eu não poderia deixar de falar, e que eu já fiz uma resenha aqui que eu chorei muito, inclusive na gravação, que é Flores para Algernon. Não tem como não colocar esse livro na lista. Ele conta a história, né, do Charlie, que ele é um rapaz com retardo mental, que sofre bullying, problemas com amigos, com familiares, pessoas do trabalho. E depois ele passa por uma cirurgia para aumentar a capacidade cerebral e ele consegue. Só que com o tempo ele começa a se tornar uma pessoa muito sozinha, muito isolada das pessoas, porque as pessoas não entendem ele e ele não entende mais elas. Ele se torna um gênio e fala muito sobre esse problema dele. E o fim é surpreendente. Eu chorei muito e eu indico de coração esse livro, porque é um livro de empatia e faz a gente se tornar um ser mais empático, uma pessoa melhor, né? Com certeza eu ia indicar ele, com certeza. O segundo que eu vou trazer aqui pra vocês é O Caçador de Pipas. Eu li faz uns 5 anos, faz muito tempo. E é um livro muito forte, muito marcante, né? Ele conta a história de 2 amigos, que um deles passa por um momento muito tenso na vida. E depois de um tempo, esse outro amigo, ele volta para a cidade, não que ele cresce, né? Ele sai da cidade, se torna um adulto. Ele volta para ver como é que esse amigo tá depois desse momento que eles passaram juntos. E conta muito sobre a pobreza, sobre pedofilia, sobre outras realidades, né? Também é um livro sobre empatia pra gente ler o diferente, né? E esse livro aqui foi muito marcante pra mim. Eu me lembro que eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos e foi bem forte. E claro que eu vou indicar pra vocês, né? E eu tô pensando até em reler ele, porque eu não me lembro muito bem da história. Não sei se vocês têm isso, eu acho que provavelmente deve ser comum, eu espero que eu não tenha Alzheimer, mas que a gente lê livros e a gente não lembra muito da história, principalmente se faz bastante tempo. Mas quando a gente relê algum trecho, alguma coisa, a gente lembra. É por isso que eu não gosto de reler livros, porque eu começo a ler, eu começo a lembrar de tudo, daí eu penso, eu poderia estar lendo um outro livro, tem tanto livro no mundo que eu não sei nem se eu vou conseguir ler tudo. E aí eu vou reler algo que já li e me incomoda um pouco. Não sei se vocês têm esse hábito de reler livros. Eu ainda não tenho, mas acho que eu vou começar a ter, porque esse livro foi muito forte. Eu me lembro que eu gostei muito, só que eu não me lembro totalmente dele. Por isso que tô pensando em reler. E indico bastante esse aqui, sobre empatia. O terceiro livro, eu não tenho ele físico porque eu li ele no Kindle, né, um e-book. Foi uma indicação do Bookster, que eu adoro, eu sigo ele no Instagram, que é o livro Eu, Tituba. É um livro muito forte também sobre escravidão, sobre racismo, sobre machismo, a intolerância religiosa. É um livro também muito forte. Eu chorei muito porque a Tituba era uma pessoa muito boa, e tudo que ela passou por ser negra e pela intolerância religiosa dela, eu não tenho como eu não indicar esse livro também, porque foi um dos mais marcantes. Eu li ano passado, ainda tá fresco na minha memória e me marcou muito, mesmo depois de eu ter terminado de ler. Eu me lembro que eu parava pra pensar na Tituba e, meu Deus, como tem gente que sofreu muito racismo, muitos esses problemas que ela passou, e como isso ainda existe. Eu não consigo acreditar que ainda exista intolerância religiosa e racismo, porque, né, parece que não tem outra coisa pra fazer além disso. E é um livro muito sobre empatia e eu indico muito pra vocês. O Eu, Tituba, né? O link tá na descrição, eu sempre vou colocar ali pra vocês verem o nome certinho. O quarto também fala sobre racismo
E essa versão que eu comprei, eu veio de surpresa na tag, e não era um livro que eu acho que eu nunca ia comprar ele, porque é um nome diferente e que nunca me apareceu indicação nenhuma, né? Eu só li porque tava na tag e foi ótimo, que é Underground, Os Caminhos para a Liberdade. Tem na tag essa versão, mas também tem na Amazon uma versão em vermelho, meio laranjado, né? O link está aqui embaixo. Esse livro aqui, capa dura, é lindo. Conta a história da Cora, que ela nasceu, né, desde pequena em uma plantação de escravos na Geórgia, uma plantação de algodão. Tanto que tem ilustrações de algodão por todo o livro. Muito lindo, né? Eu sempre elogio, não tem como não elogiar, porque o design gráfico deles é impecável. Conta a história, então, da Cora, que desde pequena ela conta os relatos de como é viver em escravidão, né, numa plantação. E também não tem como não se emocionar, porque as pessoas são muito cruéis. Conta especificamente como ela sofria agressões, xingamentos, tudo. E, inclusive, a mãe dela também era escrava, só que teve um dia que ela fugiu, ela conseguiu fugir, e ela nunca mais voltou para falar com a Cora. Então, a Cora também vive nessa solidão de abandono da própria mãe, que a mãe fugiu para ser uma pessoa livre e nunca voltou para falar com ela, avisar alguma coisa. É claro que a gente tem que parar pra pensar que, imagina, eu consegui fugir, vou voltar para onde eu tava presa para avisar que eu fugi. Isso é bem difícil, né? Mas tanto que a Cora, depois de um tempo, ela planeja e consegue fugir também. Mas imagina se colocar no lugar deles, fugindo de escravidão num lugar que é extremamente racista. Imagina eu andar na rua e as pessoas são racistas. Não é liberdade, né? A gente não é uma liberdade pura, nem meia, porque ela vai sair de um lugar e vai para um outro lugar que também não é aceita. Eu não consigo imaginar. E é por isso que eu leio bastante sobre racismo, porque é uma coisa que eu não passo, mas eu acho que a gente tem que ler mais sobre outras realidades e ter empatia demais. E não cometer racismo também. Então, indico super esse livro. E o último, mas não menos importante, eu li há 5 anos atrás também. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos e foi um livro muito pesado para mim na época. Eu acho que ainda seria, mas eu acho que é uma indicação que é importante ler, porque ele fala muito sobre relacionamentos abusivos, sobre abuso físico, sexual, psicológico, e que isso acontece muito na vida, né, das mulheres, principalmente aqui no Brasil. A gente vê muito relato, principalmente de feminicídio. E esse livro que conta em detalhes da vida da Cat, não sei como se pronuncia, que ela conhece um rapaz e parece que esse rapaz é um príncipe, e depois de um tempo ele começa a se tornar agressivo, um relacionamento abusivo que ela se machuca de todas as formas. E esse livro, então, é no escuro. Pelo que eu vi, não tem livro físico. Eu procurei na Amazon, não tinha, talvez tenha em outros sites, mas tem o Kindle, que tá mais ou menos uns R$15. Esse livro é curtinho e ele é bem pesado, tanto que aqui tá escrito um livro assombroso, mas é uma realidade, infelizmente, é uma realidade de muitas mulheres que apanham, que sofrem relacionamentos abusivos e não conseguem sair, né? Daí eu escuto muito quando dá um relato de alguém que apanhou e aí diz, mas por que não abandona esse cara? Por que tá nesse relacionamento? Não dá pra sair, não é fácil. Imagina, tem tanta mulher que tenta sair e acontece coisas horríveis. É horrível. E por isso que eu coloquei na minha lista dos mais emotivos, emocionantes, porque esse eu chorei muito. É uma história bem pesada. Então, se você dá gatilho, alguma coisa muito forte pra você, eu não recomendo. Mas caso você queira ler, eu li forte. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative o sininho. Todo vídeo é nas quintas às 19 horas. E no momento eu estou lendo Admirável Mundo Novo. Estou quase acabando para fazer a resenha para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação. E, por favor, gente, indique livros que vocês gostaram e se emocionaram para mim, porque eu gosto de chorar. Chorar lendo, tá? Deixa claro. É isso então, gente. Beijo.